Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos a esta liturgia diária deste sábado. Sou Padre Joseph Mampia, missionário da Consolata. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos a meditar a carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, seu filho espiritual, seu discípulo. A nossa meditação de hoje, em realidade, é despedida de Paulo para Timóteo, no capítulo 4. Como pai, como mestre, o verdadeiro mestre, Paulo, sentindo que está no final da sua vida, estando na prisão, sentindo que talvez não sairá de lá, chegou a hora de voltar para o Pai da sua morte, com coragem, com fé. Ele escreve a Timóteo para lhe dar os últimos conselhos. Conselhos de pai, conselhos de missionário. Paulo admoesta Timóteo a seguir seu exemplo e prosseguir sem desfalecimento a missão que ele transmite. E Paulo diz: proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Esses são os primeiros conselhos que Paulo dá a Timóteo, exortando a proclamar a palavra. É o primeiro trabalho. Não é só proclamar a palavra, a insistir no tempo oportuno, mas também no tempo inoportuno. Tempo inoportuno pode ser o tempo de ameaça, de perseguição. Pode ser também o tempo em que as pessoas têm coração fechados. Ele chama para insistir. Refuta ameaças. Paulo se refere aqui a ameaças de falsos doutores, falsos mestres, aos ensinamentos falsos, enganosos, e chama Timóteo a refutar. Refutar quer dizer jogar fora, fazer o discernimento, não acolher. E convida Timóteo a exortar com paciência e doutrina. A ter paciência, mas também doutrina para cativar mais cristãos, para salvar as almas. Ele já fala para Timóteo: virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Quer dizer que haverá momento em que as pessoas não vão mais gostar ouvir falar de Deus. Quando você falará de Deus, as pessoas se sentem ameaçadas. As pessoas se sentem assim incomodados. Se sentem atrapalhados. Basta ouvir falar da sã doutrina. Parece que você está falando as coisas ruins, não vão suportar sua pessoa. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão no ouvido, se rodearão destes mestres. Desviarão os ouvidos da verdade,
orientados para as fábulas. Escuta o que Paulo fala para Timóteo. Sim, no seu ministério chegará momento em que o povo não vai aceitar. As pessoas não vão querer ouvir você. Não vão querer se deixar guiado pela palavra. Não vão querer se deixar guiar pela palavra, mas pelo contrário, pelos seus desejos, até pelos falsos doutores ou mestres. E vão sentir a palavra como alguma coisa que atrapalha no ouvido. Eles vão fazer de tudo para afastar os ouvidos da verdade. Esse será o tempo difícil. Mesmo nesse tempo, tenha coragem. Insiste. Paulo está já falando para Timóteo também sobre os riscos, as dificuldades da missão. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista, realiza plenamente seu ministério. Apesar disso, não pode desanimar, sê sóbrio, suporta os sofrimentos, faz o seu trabalho de evangelista, realiza plenamente seu ministério. São esses conselhos que Paulo dá a Timóteo. Pois já chegou o seu tempo de ir. E Paulo continua: chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa de justiça que me dará o Senhor. Escuta que palavra de fé de Paulo, palavra de convicção de Paulo. Ele viveu o bom combate, ele combateu até no fim, agora chegou a hora dele voltar para o Pai. Ele fala com toda a coragem, com toda a fé. Caríssimos irmãos e irmãs, a missão não é fácil. A missão às vezes é difícil. Mas como a Timóteo, Paulo também vem falar para nós. Em meio da nossa missão, encontraremos pessoas que não querem nem abrir ouvidos para nos escutar, para escutar a palavra. Isso não é razão para nós também deixarmos a palavra ou abandonar. Temos que continuar nosso trabalho. Encontraremos sofrimentos, ameaças. Nem por isso vamos abandonar a justa causa, a evangelização. Ele nos convida a suportar também os sofrimentos, adversidades, a combater o bom combate, para que um dia nós também tenhamos coragem com fé de dizer: combati o bom combate, agora chegou a hora de receber a coroa de justiça, de glória. São conselhos que Paulo está dando também a você, está dando a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.